Jornalismo é uma atividade de comunicação. Comunicação é a troca de informações entre sujeitos ou objetos. Ué, objetos se comunicam? Por exemplo, a internet é uma rede de comunicação entre objetos chamados computadores. Ela é um dos campos de trabalho do jornalista, que além de notícias, lida com a comunicação interpessoal, o marketing, a propaganda e as relações públicas. Ele constrói ideias que interpretam o mundo. A comunicação é cada vez mais importante para o funcionamento do mundo! Jornais, websites, assessorias de imprensa, revistas, rádio e televisão. Por exemplo, vocês estão assistindo televisão. Urra! E esse texto pode ter sido escrito por um jornalista. O jornalismo está cada vez mais presente na atualidade. E é um curso que te possibilita participar do mundo da comunicação. Boa noite, são 8 horas e 42 minutos. Está no ar o Campus Notícias, um telejornal produzido pelos alunos do 6º período de jornalismo da FUNORTE. O Campus Notícias é transmitido ao vivo em circuito fechado de TV para o Campus FUNORTE São Luís. E você que nos acompanha vai ver matérias que foram produzidas ao longo desse semestre na disciplina de telejornalismo. Veja os destaques desta edição. O uso em excesso da internet causa sérios problemas à saúde. Exploração sexual de menores preocupa autoridades em Montes Claros. Vocabulário típico entre jovens chega às salas de aula e faz parte da discussão do português. E você, já jogou squash? Essa modalidade esportiva ajuda a perder calorias e alivia o estresse. O Campus Notícias começa agora. Boa noite. A internet é um meio de comunicação cada vez mais utilizado. Com rapidez e facilidade, permite o acesso a informações e até mesmo a comunicação entre pessoas de lugares diferentes. Mas é preciso cuidado, pois o uso em excesso pode causar problemas de saúde. A possibilidade de se comunicar e adquirir informações com rapidez e praticidade faz da internet uma ferramenta cada vez mais usada pelas pessoas. Hoje, essa ferramenta já pode ser utilizada em vários lugares, como em casa, escolas e lan house, que oferecem o acesso aos sites desejados. Aqui o pessoal usa basicamente todos os sites, mas os campeões acredito que sejam o MSN e o Orkut. Sites de relacionamentos ganham mais adeptos por permitirem a comunicação entre pessoas de locais diferentes com maior facilidade. Muitas pessoas passam a acessar esses sites para não serem excluídas dos círculos sociais em que convivem. Chegou uma hora que todo mundo chegava e perguntava: e aí, você tem Orkut? Se eu falasse, não tenho, todo mundo acha que é um absurdo chegar e me perguntar e eu não tenho Orkut. Então acabou que eu criei Orkut por esse motivo. Algumas pessoas passam muito tempo na internet, fator que pode interferir no desempenho de outras atividades. Pedro Henrique, 14 anos, fica mais de 6 horas em frente ao computador. Isso afetou nos estudos e nas atividades de casa. Eu acho que me atrapalha bastante na escola, desde viajar assim para a roça do meu avô, para ficar mexendo. Para resolver o problema, Gesilda de Oliveira, a mãe do adolescente, estabeleceu horários para que o computador fosse ligado. Mas a medida não adiantou, fazendo com que normas mais pesadas fossem utilizadas. Aí eu tive que cortar a internet. Falei para ele, só vai usar quando ele estiver aprendendo a usar mesmo a internet. Passar tanto tempo em frente ao computador é um vício que causa males à saúde. O Núcleo de Pesquisa em Psicologia da Informática da PUC revelou que essa obsessão pela internet é um fenômeno crescente, que atinge entre 6% a 10% dos internautas. Entre os sintomas dessa doença estão a irritação, insônia e deficiências visuais. O psicólogo Aquiles Gonçalves explica o que pode causar a obsessão pelo uso desse mecanismo e como os sintomas podem ser identificados. A obsessão, geralmente ela aparece com alguns traços de compulsividade, né? Então uma dificuldade, um excesso de tempo, de horário, né? Um prejuízo do ponto de vista de outras necessidades, de sono, alimentação, de descanso, até mesmo, né, das necessidades afetivas que podem aos poucos ser trocadas, né, substituídas por outras vivências que a internet de alguma forma poderia disponibilizar.
Esse vício merece atenção por ser um problema sério e que afeta diretamente a saúde de quem sofre dessa compulsão. Depois de diagnosticada, a pessoa que passa por esse tipo de situação deve procurar tratamento adequado para se recuperar e não se manter refém dessa tecnologia. O melhor caminho de tratamento seria mesmo, né, um acompanhamento psicológico, a possibilidade de estar conversando com um profissional psicólogo, né, ou também não só através da psicologia, mas outras coisas que ajudem ela a pensar sobre a própria experiência. A exploração sexual de menores é um assunto bastante delicado. Em Montes Claros, essa é uma triste realidade que tem preocupado as autoridades. E ao contrário do que muitos podem pensar, o problema nem sempre está nas ruas. É o que mostra a reportagem de Ludmila Guimarães. De acordo com a Unicef, 2 milhões de crianças são vítimas de abuso em todo o mundo. E em Montes Claros não é diferente. Essa prática se tornou tão comum que a população não se impressiona mais quando passa pelos pontos em que o crime é praticado, principalmente nos postos de gasolina, onde os principais exploradores são os caminhoneiros. Uma extensão do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Núcleo de Enfrentamento à Violência ao Abuso e Exploração Sexual, acompanha mensalmente cerca de 50 menores vítimas desse tipo de crime. Quando o caso já vem para a gente, o caso já está constatado, né, e a gente faz a visita domiciliar para marcar os atendimentos, eles vêm, a maioria deles, com o estado emocional muito abalado. Né? E a partir dos atendimentos, né, é feito atendimento lúdico, atendimento com a família, né? E a partir daí vai melhorando cada um. O abuso e a exploração não se limitam às rodovias. Aqui a violência acontece bem de perto. Às vezes ela vem da própria casa, principalmente dos pais, padrastos e vizinhos. Com quantos anos você teve sua primeira relação sexual? Com 13. Era seu namorado? Não. Com quantos anos você começou a ser explorada sexualmente? Com 6. Com 6 anos? Por quê? Meu padrasto. Sua mãe sabia? Não. Por quê? Ele me ameaçava falando que ia largar minha mãe, que ia deixar ela passando fome. Pegava e ficava com medo, não contava. Um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal indica a existência de cerca de 1.820 mil pontos de áreas de risco em que essa prática é cometida. As margens das rodovias federais é comum nos postos de gasolinas e motéis. Geralmente, essas menores que são exploradas possuem uma história em comum, a violência que vem da própria família e a miséria. No Brasil, existem muitos órgãos e leis que defendem as crianças e adolescentes contra esse tipo de crime. E, de acordo com o advogado Valdir, a pena para quem comete essa violência é severa. Todo crime com pessoas abaixo de 14 anos tem uma pena mais avolumada, mais especial. Portanto, entre 14 e 16 anos é uma exploração de menores, enquanto que abaixo de 14 anos já é qualificado por ser esta pessoa tida pela legislação como uma pessoa que ainda não está qualificada para pensar por si só. E no próximo bloco, o jeito de falar dos jovens toma conta das escolas e das salas de aula. E veja também a movimentação no pátio do Campus São Luís, onde o Campus Notícias é transmitido ao vivo. Agora são 8 horas e 52 minutos. Não saia daí, o Campus Notícias volta já. Jornalismo é uma atividade de comunicação. Comunicação é a troca de informações entre sujeitos ou objetos. Objetos se comunicam? Por exemplo, a internet é uma rede de comunicação entre objetos chamados computadores. Ela é um dos campos de trabalho do jornalista, que além de notícias, lida com a comunicação interpessoal, o marketing, a propaganda e as relações públicas. Ele constrói ideias que interpretam o mundo. A comunicação é cada vez mais importante para o funcionamento do mundo! Jornais, websites, assessorias de imprensa, revistas, rádio e televisão. Por exemplo, vocês estão assistindo televisão. E este texto pode ter sido escrito por um jornalista. O jornalismo está cada vez mais presente na atualidade. E é um curso que te possibilita participar do mundo da comunicação. O Campus Notícias está sendo transmitido ao vivo em circuito fechado de TV para o Campus FUNORTE São Luís. Vamos falar com a repórter Ludmila Guimarães, que está no pátio da faculdade. Boa noite, Ludmila. Como está a movimentação aí fora? Boa noite,
noite, Marcelo. Boa noite, Camila. A movimentação aqui está muito grande. Muitas pessoas, entre elas alunos, funcionários e convidados, pararam para prestigiar a segunda edição do Campus Notícias. Ao meu lado está a diretora do Campus São Luís, a Irã da Paz. Boa noite, Irã. Irã, como você avalia esse trabalho realizado pelos alunos? Bem, aliar teoria e prática realmente é muito importante na formação do profissional. Várias escolas, vários cursos de graduação têm uma dificuldade enorme em fazer essa estratégia, promover essa estratégia. E eu vejo que o curso de jornalismo, não só fazendo Campus Notícias, mas outros, desenvolvendo outros projetos ou fazendo outros movimentos, outras ações práticas, ele faz isso com muita tranquilidade. Então eu acho que para o jornalismo, isso é uma prática que é constante no desenvolvimento do trabalho, tanto pedagógico quanto no trabalho de formação profissional do acadêmico. Então, é muito importante que essa estratégia ela seja desenvolvida ao longo do curso e isso seja incentivado. A gente vê outras atividades com maior dificuldade, mas fazer um telejornal não é fácil. Então, é muito importante que isso ele esteja presente durante o curso, essa atividade. E mais ainda, promover um profissional, desenvolver um profissional competências e habilidades para este mercado competitivo é realmente uma arte, porque você não só tem que ser competente, ter essas habilidades, ter a competência, desenvolver essa competência, mas exercitar isso de tal forma que você se torne diferente. E isso se torna um diferencial na vida do acadêmico. Então é muito importante que se promova esse tipo de movimento, esse tipo de ação, esse tipo de prática pedagógica. E nesse pouco tempo na direção da faculdade, de que forma a faculdade está encarando o curso de jornalismo? Bem, eu estou à frente da direção do campus há 10 meses, né? E eu acho que nesse pouco tempo nós temos feito alguns movimentos, não só para incentivar a prática, mas para estimular que o projeto pedagógico do curso, as ações que são promovidas, estejam de acordo com o mercado de trabalho, que estejam de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Todos falam muito que fazer jornalismo não é fácil, que o mercado é difícil, que nesse momento não tem, que o mercado é saturado. Isso tudo é verdade. O mercado realmente é muito difícil, mas não é para o jornalismo, para todas as áreas. E principalmente para as pessoas que não encaram a profissão com seriedade. Muitos acadêmicos vêm para ter um curso superior, mas muitos vêm buscando um espaço no mercado de trabalho. E esses que buscam espaço, que investem na formação, e é isso que nós estamos fazendo, tentando melhorar as áreas, os equipamentos, os laboratórios, para que realmente possa se formar um profissional investido de uma qualidade tal que ele seja diferente no mercado, que ele conquiste o mercado de trabalho, que tem esse espaço garantido. Obrigada, boa noite. Marcelo, ao meu lado também está a estudante do 7º período, Mara Narciso, que já viveu a experiência de estar produzindo um telejornal também. Mara, você acha estimulante ver um telejornal produzido inteiramente por alunos? Acho muito estimulante, muito interessante, é um desafio muito grande. Nós tivemos essa oportunidade no semestre anterior e é inacreditável que essa coisa se concretize, porque em princípio a gente acha que vai ser um faz de conta de um telejornal, e é um telejornal completo, total e muito interessante, muito atraente. É pena que tem pouca gente aqui, que deveria ter mais, para ver como que o curso de jornalismo tem melhorado, tá bom, tá nos formando, e quem quer aprender, aprenderá com toda certeza. E você acha que esse projeto vai influenciar na carreira profissional do estudante? Eu acredito que sim. A turma que está querendo fazer o telejornal, ela vai ter, por exemplo, ela tem destaque aqui, as pessoas que estão fazendo a apresentação, você que está aqui fazendo a entrevista ao vivo, então essas pessoas vão ter um destaque, vão ter um diferencial no book quando for apresentar esse trabalho, quando estiver montando o currículo, né? Então, eu acho que faz toda a diferença, porque você já destacou aqui no telejornal e se você quiser fazer o telejornal, você vai ter um ponto a mais com o aval do Wendel Brito. Obrigada, boa noite. Marcelo, a movimentação aqui, como você pode ver, está muito grande. Conta pra gente como foram os bastidores.
Então, Ludmila, foi tudo uma correria total para que as coisas saíssem a tempo e tudo desse certo. Mas quem vai contar detalhes disso pra gente é a repórter Carla Oliveira. Aqui nos bastidores, toda a equipe realiza os últimos detalhes minutos antes da apresentação do Campus Notícia, que neste ano conta com a participação de 2 alunos do 7º período, o Edivaldo e o Jean. Vamos conversar com o Jean, ele que é o diretor de TV aqui do Telejornal. Jean, responsabilidade é grande. Como é para você estar participando pela 2ª vez do Telejornal? Com certeza, é uma grande responsabilidade, afinal de contas, eu sou responsável pela exibição de todas as imagens do jornal. Então, é pra gente uma grande responsabilidade, mas é muito bom estar aqui nessa atmosfera de um jornal transmitido ao vivo. Esse nervosismo é sempre muito bom e para mim é muito prazeroso estar participando mais uma vez. Obrigada, Jean. Vamos conversar também com o aluno Pablo Diassi, do 6º período de jornalismo, que também está aqui na ilha de edição. Pablo, e ansiedade? É muita? A ansiedade não é pequena, mas está sendo bem divertido fazer o jornal pela primeira vez. Eu acho que para todos os colegas da turma foi bem divertido, foi muito cansativo, mas foi bem divertido e é realmente aquilo que eles dizem, sabe, de uma experiência única. Isso é verdade mesmo. E então o jornal nesse sentido foi muito bacana. E qual a função que você desempenha aqui hoje? Eu tomo conta do áudio, então tudo com relação ao áudio do programa é responsabilidade minha, desde a voz dos apresentadores, os entrevistados, o stand-up, a questão do áudio todo sou eu que tomo conta. Muito obrigada, Pablo. Lembrando que essa é uma produção acadêmica capaz de revelar bons profissionais para o mercado de trabalho. Carla Oliveira para o Campus Notícias. As gírias fazem parte da vida e das conversas entre os jovens e adolescentes. Hoje em dia, o jeito informal de falar já é discutido em sala de aula por professores de português. Mas é preciso bom senso na utilização desse vocabulário. Em alguns lugares e ocasiões, o português formal é o mais indicado. Ninguém sabe direito como a gíria surge, mas ela está presente na conversa dos jovens. A gente fala mesmo sem ver, é uma coisa assim que você aprende sem perceber. Eu gosto mais de falar véi, eu acho assim, sei lá, o mais fácil, assim, eu tô lá, não sei o que, véi, toda hora, véi, aí que eu acho que fica mais fácil a gente entender a linguagem do outro jovem e tal, assim. Tipo assim e tal, ou aquele cara. Algumas gírias são comuns, outras são mais específicas de cada grupo, que as utilizam para se encaixarem na sociedade. Eu acho que ninguém, usa assim a linguagem formal, sempre no dia a dia, Então é o costume a gente estar conversando assim, acaba falando as gírias, é mais fácil para se comunicar. A gíria tem crescido no falar brasileiro, devido à necessidade que a sociedade tem de se comunicar de forma prática e fácil. Cada grupo tem sim sua especialidade, mas o que pouco sabe é que já existe o dicionário para elas. Mesmo não tendo o conhecimento dessa adaptação do dicionário, os alunos gostam da ideia. Seria legal, porque até mesmo meus pais me perguntam o que é aquilo, o que significa. Às vezes são gírias que até mesmo nós adolescentes não sabemos. Mas alguns jovens dão os seus próprios significados. Uma coisa muito chata, quando a professora é insuportável, ela é a treva. Quando a matéria também é muito chata, é a treva. Assim, em vez de chamar, por exemplo, Grazi, eu chamo véi, fulano véi e tal. Modo de referir a outro, A professora de português está acostumada e tenta adaptar isso de forma correta nas disciplinas. Os professores de língua portuguesa, nós sabemos trabalhar bem a questão da gíria, porque é uma coisa que faz parte da língua, A gíria, ela é uma variedade da língua coloquial. Mas a professora confessa que já se espantou no modo que alguns alunos já se referiram a ela. Eu já tive aluno que me chamou de véi, vem cá. Eu disse, peraí, mas o que é véi? Eu não sei. A professora de língua portuguesa, Patrícia Braga, diz que a gíria é normal nas conversas entre amigos, mas devem ser evitadas em algumas ocasiões. Dependendo do emprego, se for um local muito formal e já tiver um diretor, alguém estiver te entrevistando e você ficar o uso recorrente de gírias, você está o tempo inteiro, ou falar geração tim, ou não sei o que, o coroa, então isso aí não deve ser usado, porque pega mal mesmo. Então, dependendo da formalidade, do grau de formalismo do emprego, da pessoa que está te entrevistando, isso vai atrapalhar. Tiago diz que reconhece os limites das gírias.
Quando você está tratando com situações em que você tem que ter uma linguagem mais formal, eu creio que não é muito correto estar utilizando gírias e tal, porque tem momento para tudo na nossa vida. Já que estamos falando das gírias, vamos despedir do jeito deles. E no próximo bloco, um esporte que mais parece uma brincadeira conquista adeptos em Montes Claros. Agora são 9 horas. Jornalismo é uma atividade de comunicação. Comunicação é a troca de informações entre sujeitos ou objetos. Ué, objetos se comunicam? Por exemplo, a internet é uma rede de comunicação entre objetos chamados computadores. Ela é um dos campos de trabalho do jornalista, que além de notícias, lida com a comunicação interpessoal, o marketing, a propaganda e as relações públicas. Ele constrói ideias que interpretam o mundo. A comunicação é cada vez mais importante para o funcionamento do mundo! Jornais, websites, assessorias de imprensa, revistas, rádio e televisão. Por exemplo, vocês estão assistindo televisão. E esse texto pode ter sido escrito por um jornalista. O jornalismo está cada vez mais presente na atualidade. E é um curso que te possibilita participar do mundo da comunicação. Nem futebol, nem vôlei. A bola da vez é o squash, uma modalidade esportiva que tem crescido e conquistado adeptos em Montes Claros. O squash, além de ajudar a aliviar o estresse, também ajuda a manter a forma. 1 hora de squash equivale a 2 horas de caminhada. Confira na matéria de Pablo Diassi. Squash é o esporte que mais cresce no mundo. É jogado em um ambiente fechado, coberto e propicia desenvolvimento cardiorrespiratório. Trabalha a musculatura de pernas, glúteos e abdômen. Tudo isso de forma divertida e com alto consumo calórico. É um esporte que você consome bastante caloria ao longo de 1 hora de jogo. Calcula-se em torno de 800 calorias em 1 hora de jogo. Alex Bicalho conta que seu interesse pelo squash veio da vontade de ter um condicionamento físico melhor. Segundo ele, o esporte não apresenta grandes dificuldades e alivia contra o estresse. Posso dizer que não houve grande dificuldade porque há um acompanhamento de professores da academia, o professor ele te ensina essa técnica e vem te acompanhando ao longo do seu desenvolvimento. Você pode jogar mais tranquilamente ou você pode jogar também dando o que a gente chama de porrada na bola, né? E isso ajuda realmente a liberar o estresse do dia a dia, com certeza. O professor de squash, Leonardo Saraiva, afirma que o esporte torna a rotina mais leve e promove ganhos físicos e sociais. Ganho cardiorrespiratório, né? Que você vai melhorar seu preparo físico, a parte muscular da perna, os glúteos, o abdômen, a parte de concentração, a parte motora também, que é muito importante também para você ter um pouquinho de coordenação motora também. Eu acho isso importante para quem quer começar a fazer o squash. Como em todo o norte de Minas, apenas Montes Claros oferece quadros de squash, conversamos com o empresário Antônio Carlos Fernandes para saber como foi trazer o esporte para Montes Claros. Eu era praticante em Belo Horizonte, onde eu fazia faculdade, e quando eu estava para formar surgiu a questão, né? Como que eu vou fazer para jogar squash em Montes Claros? Eu já sabia que não existiam quadras aqui, e aí surgiu a ideia de construir uma quadra para uso pessoal. Mas aí dessa ideia de construir uma quadra, a gente começou a ver ali um potencial muito grande para gerar uma atividade que não tinha em Montes Claros. Então, de uma quadra, a gente acabou fazendo 4 quadras. Antônio pratica squash há quase 10 anos. Ele explica que há tipos diferentes de raquetes e de bolas. Mas o que torna o squash realmente dinâmico são as inúmeras combinações de jogadas e o fato de que pode ser praticado sempre que se quer. Ele é um esporte que não tem tempo ruim, né? Como você tem um telhado por cima da sua cabeça, então você pode jogar com chuva, com sol, com frio, com calor, que sua prática esportiva está garantida. Jogando squash, percebi que o esporte exige uma certa agressividade, porém, antes de tudo, é preciso ânimo e descontração. Bom, vocês sentiram aí como é que é um pouco do squash, um esporte que pega bastante, dá para cansar, dá para suar, mas principalmente dá para extravasar, dá para acabar e eliminar com qualquer tipo de estresse. É um esporte que alivia. E praticar squash, depois dessa aula aqui, eu posso garantir que faz muito bem. Para ter um bom rendimento físico, descansar corpo e mente e se divertir, o squash é feito sob medida, já que é um grande esporte
mas no fundo parece uma brincadeira. O Campus Notícias é uma iniciativa do professor Wendel Brito na disciplina de telejornalismo, uma importante atividade que valoriza o trabalho em equipe e prepara o aluno para o mercado de trabalho. O Campus Notícias do segundo semestre de 2009 termina por aqui. As matérias podem ser assistidas pelo endereço www.campusnoticias.blogspot.com. A você que nos acompanhou, muito obrigada e uma boa noite. Boa noite.